Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas que nesse momento estão me ouvindo. Posso imaginar que vocês devem estar morrendo de saudade do professor Fernando. Eu sei que estão. Pois bem, meus caros, essa aula é de filosofia, uma aula para a primeira série de filosofia. E começa agora o segundo bimestre e nós vamos falar sobre um filósofo chamado Sócrates. Então vamos falar sobre o filósofo Sócrates. E eu vou querer que vocês façam para mim uma biografia do filósofo Sócrates, no mínimo 30 linhas, tá bom? Pois bem, Sócrates, ele é um divisor de águas na filosofia. Veja bem, nós tínhamos o período pré-socrático, ou seja, antes de Sócrates, que é aquele período cosmológico de buscar a origem do universo, enfim. Agora nós temos o período socrático, que começa com Sócrates, por isso recebe o nome de período socrático, que quer compreender os homens, compreender o que é verdade, compreender o que é justiça, compreender o que é beleza, compreender o que é o bem, enfim, uma preocupação com as causas humanas. O Sócrates, ele não deixa nada escrito, nada. Sócrates é como se fosse Jesus Cristo. Jesus Cristo não escreve nada, não tem nenhum livro na Bíblia falando de autoria de Jesus. É o contrário, Jesus fala e os discípulos escrevem. Foi assim com Sócrates. Sócrates não deixa nada escrito, Sócrates fala, Sócrates faz os seus discursos e os seus discípulos o anotam. E um discípulo de Sócrates foi Platão, que nós vamos tratar nas nossas próximas aulas, certo? Uma frase clássica do Sócrates é: só sei que nada sei. Sim, essa frase é dele. Só sei que nada sei. O que isso significa? Que ninguém tem toda a verdade. Ninguém tem toda a verdade. E quando você diz que só sabe que nada sabe, você assume que você não sabe. E isso você pode partir do nada. É ter a consciência de sua ignorância. Isso é bom. Você ter ignorância que você não sabe das coisas e que você está disposto a aprender. Certo? Então, pois bem, nós temos algumas questões importantes em Sócrates. É o método socrático. O primeiro é a ironia. Sócrates vai utilizar da ironia para produzir o conhecimento filosófico. Para produzir o saber, Sócrates utiliza a ironia. Como assim, professor? O Sócrates ele vai formular a pergunta, fingindo-se de ignorante. Ele faz uma pergunta, ele sabe a resposta, mas ele faz de ignorante, faz que não sabe. E depois que ele fazia as perguntas, o interlocutor acabava caindo em contradição. Então ele se faz da ironia, sabe? Por exemplo, você está desconfiado de que uma pessoa está te traindo. E acaba que você consegue perceber que isso aconteceu. E aí você faz as perguntas para alguém, mas você já sabe a resposta. Você só quer que a pessoa caia em contradição. Então Sócrates vai utilizar disso, que é a ironia. E outro método socrático é a maiêutica. Então, Sócrates, ele não dava resposta sobre as coisas. Quando ele era indagado sobre alguma coisa, por exemplo, Sócrates, o que é o amor? Sócrates não dizia o que era o amor. Sócrates fazia com que a própria pessoa ia descobrindo. Por isso, a maiêutica, uma palavra que vem do grego, significa dar à luz ao conhecimento. É como se fosse a arte da parteira, parir o conhecimento. Você chegava ao conhecimento, você chegava à resposta por você mesmo. Sócrates não dava as respostas, mas fazia com que você pensasse, te dava argumentos para você chegar a essas respostas. Tudo bem até aqui? Bom, nós vamos trabalhar um livro de Sócrates que chama Apologia a Sócrates, né, que trata de uma defesa de Sócrates. Defesa de quê, professor? É porque ele vai ser condenado, ele vai ser julgado e condenado à morte. E aí esse livro trata da defesa que ele faz. Bom, o Sócrates ele foi acusado de alguns crimes. O primeiro crime é de corromper a juventude. Isso.
E o segundo crime é de blasfemar contra os deuses. Lembra que eu disse que os filósofos não acreditavam nos deuses de sua época? Então ele foi acusado desses dois crimes, de corromper a juventude e de blasfemar contra os deuses. Para Sócrates existe uma verdade absoluta, uma verdade universal. Então Sócrates levanta um problema. Existe a verdade ou a verdade é relativa? Para Sócrates a verdade não era relativa, existe sim uma verdade. E ele vai dizer do risco do relativismo. Porque se não existe uma verdade, então eu posso mentir, posso roubar, posso matar. Então, ora, já que não existe um critério julgador de todos, então eu posso fazer tudo. Então Sócrates dirá, não, existe sim uma verdade. Bom, mas se os homens criam as leis, e as leis mudam, porque as leis mudam, então alguém pode levantar o dedo e dizer assim, bom, se as leis mudam e se o mundo muda, se os homens mudam, então onde está a verdade? Então Sócrates vai dizer, a verdade está no mundo das ideias. Professor, o que é esse mundo das ideias? É o que eu vou discutir na nossa próxima aula, tá bom? Então eu vou deixar como atividade uma biografia do Sócrates.